Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Professora Larissa, aula de ciências, nossa intérprete a Jéssica, e nesta aula nós vamos falar sobre métodos anticoncepcionais e o tipo de método que nós vamos falar são os hormonais. Para nós começarmos então a conhecer um pouquinho mais sobre esses métodos, vamos analisar essa imagem? Então nós temos aqui, uma mulher grávida, uma gestante. Você já sabe que os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, eles são usados com o objetivo de evitar uma gravidez. Mas será que realmente só gravidez pode ser evitada com os métodos anticoncepcionais? Muito mais do que se preocupar com gravidez, tem que ter também um outro cuidado fundamental, que é com a saúde, é impedir de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Então é muito importante conhecer o método de funcionamento desses métodos anticoncepcionais para saber quando é o melhor momento, para utilizá-los, tá? Então, atualmente existem diversos métodos para evitar a gravidez, que podem ser usados tanto por homem quanto por mulher, mas, sem dúvida nenhuma, a informação é essencial para escolher a melhor alternativa para aquela pessoa, para suas individualidades, Então, seja como for, indiferente do método que o casal optar, é de responsabilidade dos dois usar esse método. Por quê? Porque as consequências também serão dos dois, caso não usem o método, tá? Então não é responsabilidade da mulher ou do homem, tem que ser de ambos, afinal é uma relação sexual. E claro, vale lembrar, vocês ainda adolescentes, relação sexual é algo sério, não é brincadeira, então a gente precisa pensar muito, tá? Para ter relações, com outra pessoa, precisamos, acima de tudo, amadurecer. É um momento de muita bagunça na cabeça, então tem que ter juízo, amadurecer, se cuidar, se amar, se valorizar, tá? E quando for acontecer esse momento, não, claro, de jeito nenhum, esquecer dos métodos anticoncepcionais, tá? Porque as consequências serão para os dois. E antes da gente continuar, aproveitando que eu falei um pouquinho aqui sobre isso, da adolescência, por que se diz que os adolescentes, eles não estão preparados nem física, nem psicologicamente para a gravidez? Coloca aí então as suas ideias. Então essa é uma questão muito pessoal e seria bem bacana de vocês em turma, socializarem aí as respostas, os diferentes pontos de vista. Então, vamos lá, anota aí os seus argumentos e eu já volto para a gente continuar essa conversa.
E então, por que se fala tanto, né? Quando a gente vê muitas vezes meninas muito jovens, grávidas, né? Um casalzinho bem jovem, né? Já com ela grávida ou com o bebezinho no colo. Por que a gente tem essa visão de que o adolescente, ele não está preparado nem fisicamente e muito menos psicologicamente, né? Para ter um filho? Então, não apaga nada, compartilha aí os seus argumentos com a sua turma, tá? Mas olha só alguns pontos que a gente trouxe aqui para você. Fisicamente, falando, né, da anatomia do corpo humano, o corpo, a parte reprodutiva dos adolescentes, ela ainda não está totalmente madura, totalmente pronta, tá? Totalmente desenvolvida para uma gravidez. Então, se for muito jovem essa menina, adolescente e engravide, é até mesmo um risco para a saúde dela, essa gravidez, tá? Então, o corpo ainda não está totalmente desenvolvido. Lembra que você já viu aqui, a adolescência ela é uma transição, ela é uma passagem da vida de criança, da infância, para a vida adulta. Então, é uma transição, é um momento que muitas mudanças hormonais, físicas, mentais estão acontecendo. Então, o corpo ainda não está totalmente pronto. Esse é um dos pontos, tá? E o outro, quanto ao psicológico. Psicologicamente, adolescentes estão numa fase muito conturbada, uma fase de insegurança, uma fase de frustrações, né? Rebeldia, incômodos com tudo que está acontecendo ali, com todas aquelas mudanças rápidas que estão surgindo, uma fase de muita instabilidade. Então tá de bom humor, daqui a pouco já, né, tá de mau humor, quer uma coisa, daqui a pouco quer outra. Não é uma fase em que a pessoa tem uma maturidade muito boa ainda, né? Então, psicologicamente, certamente também não é o melhor momento para que meninas e meninos sejam pais, tá? Então, cuidar muito, né? Respeitar cada período da vida, sem dúvidas, é o de melhor que nós podemos fazer. O melhor momento, mais adequado para ter filhos, né? Segundo aí a própria ciência, é na vida adulta, tá? E não na adolescência. Se for nesse momento, além de riscos, né? Vai estar interrompendo ali, essa gravidez vai estar interrompendo vários planos, vários sonhos, né? Então, tem muita coisa a se pensar antes aí de engravidar na adolescência, tá? Os métodos, então, anticoncepcionais, que nós chamamos de hormonais, são aqueles que utilizam hormônios. E esses hormônios, eles são sintéticos, produzidos em laboratório, mas são similares aos que nós mulheres produzimos, que são basicamente o estrógeno e a progesterona. Ou seja, como que esse método age, como é que ele funciona no corpo da mulher? Então, ele vai agir durante o ciclo menstrual. Essa carga hormonal é como se ela enganasse o corpo da mulher, impedindo a ovulação. Então, se a mulher utilizar corretamente esse método, ela não vai ovular. Quando ela interromper, né, ela tem uns dias que ela vai parar de tomar lá o hormônio. Quando ela interromper, vai passar alguns dias, ela vai menstruar. Depois ela vai começar a tomar novamente, então ela não vai ovular nesse período, por isso que não vai acontecer uma gravidez. O método hormonal mais usado, mais conhecido, é a chamada pílula, tá? Também chamada de anticoncepcional oral, por ser na forma, né, de comprimidos. Então, como eu disse, ela é feita com hormônios sintéticos desenvolvidos pela indústria farmacêutica e que são muito similares, muito parecidos aí com os hormônios que o nosso próprio corpo produz, nós mulheres, tá? Isso engana o organismo e a mulher, então, não ovula. Geralmente a cartela de pílula já vem atrás com a indicação, né, dos dias da semana, para a mulher não se perder. Então, para ela não deixar de tomar, né? Ah, eu não lembro se tomei ou não. Então, ela vai conferindo, vai tomando ali diariamente. Isso mantém ela mais organizada com relação, né, à carga hormonal que ela precisa ingerir
para que de fato ele haja como método anticoncepcional. Se ela tomar tudo errado, esquecer, pular dias, dependendo de alguns medicamentos muito fortes, alguns antibióticos também podem cortar o efeito, tá? Então, daí, claro, né, ele vai perdendo a sua eficácia. Então, ele é bastante eficaz, sim, se a mulher usar corretamente. Existem vários tipos de métodos hormonais, não só a pílula, tá? Existem aqueles injetáveis, então injeções, tem umas que é uma vez por mês, às vezes a cada 3 meses, então é uma injeção mesmo de hormônios. Tem aqueles que são na forma de um anel, existe um anel chamado intravaginal, então pelo nome, né, você já entendeu aí que ele é colocado dentro da vagina, vai liberar esses hormônios, muito pouco conhecido também esse método. Existe o adesivo transdérmico, esse é colocado sobre a pele, então tem mulheres que colocam no braço, tem outras que colocam na região, né, do culote, na cintura, tá? E o implante subcutâneo, que é colocado realmente por um corte, né, debaixo da pele. Também pode ser no braço, pode ser no glúteo, tá? Em locais onde não vai incomodar, onde não vai aparecer, né? Ele também vai liberando aos poucos, diariamente ali, o hormônio. O método é o mesmo, né? Então muda ali a forma dele agir no corpo, dele entrar, aliás, no corpo, mas de agir a mesma, é impedir a ovulação. Esses métodos que são chamados hormonais, eles têm essa parte positiva de serem bem eficazes, mas, claro, todo método também tem a parte negativa, tem as desvantagens. Então, esses métodos hormonais, eles podem sim apresentar efeitos colaterais, aqueles que, né, são meio desagradáveis, a mulher não gostaria de passar, tá? Então, o que são esses efeitos colaterais, né? E quando que uma mulher tem que tomar cuidado, então, com o uso da pílula, o uso de medicação hormonal? O uso prolongado dessas pílulas, ela já está comprovada pela ciência que o uso contínuo por muito tempo, né? Ele pode aumentar as chances de trombose, de câncer, principalmente o câncer de mama, tá? Entre os efeitos colaterais que algumas mulheres relatam, enxaqueca, né, dor de cabeça, retenção de líquido, se sentir mais inchada. Então não é para todas as meninas, para todas as mulheres. Embora a gente chegue, né, no Brasil, nas farmácias, e você consiga comprar diferentes marcas de anticoncepcional sem receita médica, não é adequado que vocês façam isso. O adequado é consultar um ginecologista ou uma ginecologista, passar por exames ginecológicos, conversar para que essa pessoa conheça a tua rotina, teu perfil, teu histórico familiar, e aí sim, né, ela vai poder te receitar qual a melhor marca, a melhor dosagem para não te trazer prejuízos à saúde, tá? E um outro ponto que também é uma desvantagem aí das pílulas, dos métodos que são hormonais, todos eles, né? É que eles não protegem contra doenças, ou seja, é eficaz para evitar a gravidez, mas durante a relação ali, sem preservativo, doenças também, né, podem ser transmitidas. Então, somente o médico deve receitar, como eu falei. Olha só outros efeitos colaterais também já registrados, né, pelo uso aí, doenças cardíacas, pessoas que já têm um histórico familiar de problema cardíaco, de AVC na família, de varize, de trombose, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque essa carga hormonal pode sim comprometer a saúde. Então não é que a pessoa não vai poder usar, mas talvez ela precise uma dose mais baixa de hormônios, né? Então por isso que quem deve recomendar é o médico. A gente não deve ficar se automedicando, tá? Isso é um grande erro que infelizmente, né, o brasileiro tem essa mania feia aí de querer se automedicar, tá? E agora a nossa segunda atividade. Então ela diz o seguinte: a pílula anticoncepcional é um método bastante usado por mulheres e apresenta eficácia bem elevada quando comparada
a outros métodos. Comente então o mecanismo de ação da pílula. Como é que ela age no corpo, evitando a gravidez? Qual que é o mecanismo dela? Então, rapidinho, responde aí e eu já retorno para a nossa correção. E aí, qual que é o mecanismo de ação desse método que é hormonal? O mecanismo de ação da pílula anticoncepcional é de enganar o corpo, digamos assim. Por quê? Porque ela é composta por hormônios que são sintéticos, como o estrógeno e a progesterona. Então são bem parecidos mesmo com os que nós mulheres produzimos, tá? E isso engana o corpo da mulher. Isso faz com que ela não ovule. Se ela não ovular, consequentemente, né, não acontecerá a gravidez. Então, o mecanismo de ação de um método hormonal, seja injetável, seja um implante subcutâneo, seja a pílula, que é o mais conhecido, mais usado, o mecanismo de ação é o mesmo, é enganar o corpo feminino, e isso faz com que a mulher não ovule. Ovular é liberar ovócitos. Se a mulher não libera ovócito e ela tem uma relação sexual, espermatozoides não encontram esse ovócito e aí não tem como acontecer uma gravidez.
tá? Então esse é o mecanismo. E aqui então, só por curiosidade, olha só, o surgimento das pílulas anticoncepcionais, ele representou na história aí, né, para a sociedade, um importante passo nas transformações da cultura mesmo, das pessoas, tá? Que caracterizaram o mundo a partir da década de 60. Então, até ali, 1940, 50, ainda não se falava em pílula anticoncepcional, não se conhecia esse método. A partir do momento que ele foi mais difundido, que as mulheres começaram a usar, a partir daí a gente tem também uma transformação cultural nas pessoas. Mas por que cultural? Olha só, com o uso das pílulas, as mulheres elas não ficam mais dependentes, né, do seu parceiro usar o método para impedir a gravidez. Elas podem utilizar esse método também, tá? Essa autonomia, né, esse poder da mulher estar se precavendo, evitando uma gravidez, somada a outras mudanças que também vieram na época, né? Como mais acesso à educação, como mais oportunidades para a mulher no mercado de trabalho, tudo isso então, desde lá, né, até aqui, continua contribuindo para essa mudança de visão que a sociedade tinha sobre a mulher, né? Aquela ideia de que a mulher tinha o papel, né, reprodutor na sociedade, ela ainda vem sendo, né, cada vez mais, ainda bem, deixada de lado. Então, mulher, lugar dela é onde ela quiser, né? Então, ela tem autonomia de evitar a gravidez, mas claro, todas as mulheres devem se preocupar também, não só com o planejamento familiar, mas principalmente com a questão da saúde, né? Então, visitar regularmente o ginecologista, usar métodos que previnam doenças sexualmente transmissíveis, tá? E vocês, adolescentes, relação sexual é assunto sério, é preciso sim falar sobre sexualidade, conversar inclusive com os pais, com as pessoas que mais amam vocês, né? Que querem o melhor para vocês, antes de agir sem maturidade, sem consciência, né? E depois ter que assumir aí pro resto da vida as consequências, tá? Então, muito juízo aí nessas cabecinhas de vocês. Nessa aula, então, falamos sobre métodos anticoncepcionais que são hormonais. Espero que você tenha gostado aí dessa aula. Obrigada pela sua atenção e até mais!